Podemos ler? O título nos fala sobre os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas de espinheiro ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Árvore más produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Quem entra no reino dos céus? 21 até 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsaremos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Amém? Os irmãos e irmãs podem sentar. Irmãos, aqui o Senhor Jesus ele vai falar conosco sobre o título. Em Mateus 7,15 vai falar, Jesus ele vai trazer aqui um despertamento muito grande para a igreja nos dias atuais. Amém? Porque quando Jesus ele vai ensinar os discípulos aqui, ele vai deixar bem claro que nos últimos dias iriam se levantar muitos falsos profetas. E ele já está dizendo aqui para os discípulos que vai servir para nós nesses dias que nós estamos vivendo. O versículo 15, quando ele vai: acautelai-vos. Quer dizer, acautelai-vos, cuidado. Cuidado. Dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Então Jesus ele está dizendo, porque Deus ele sendo onisciente, onipresente, onipotente, Jesus ele já estava alertando a igreja. Amém? Jesus ele já estava deixando aqui para a igreja o que iria acontecer no final do tempo com a igreja aqui na terra. E para que muitos servos de Deus não pudessem ficar enganados, não se enganar e deixar muitas vezes se enganar, Jesus ele vai trazer aqui em Mateus 7 uma palavra de advertência que vai servir muito para os nossos dias de hoje. Quando ele vai falar acautelado dos falsos profetas, porque eles iriam o quê? O que Jesus está ensinando aqui, irmãos? Que na igreja no final dos tempos, muitos falsos profetas iriam se levantar, iriam, vamos dizer assim, estariam até dentro da igreja. Mas, olha o alerta do nosso Salvador Jesus Cristo aqui.
lobos devoradores. Então Jesus está dizendo que esses falsos profetas aqui, há uma diferença daqueles que realmente são chamados por Deus, daqueles que realmente Deus tem chamado para fazer a obra, para darem, vamos dizer assim, a sua vida em prol do reino de Deus aqui na terra. E para aqueles que só vêm para a igreja disfarçados. E que nós precisamos tomarmos muito cuidado, principalmente nos dias de hoje, que a igreja está passando por um perigo muito grande e que nós estamos vendo acontecer muito isso nos dias de hoje. E muitos até servos de Deus, irmãos, se não tiverem vivendo uma vida de oração, se não tiverem pedindo a Deus um discernimento pelo Espírito Santo, muitos iriam se deixar levar por esses falsos profetas. E o que mais nós estamos vendo hoje, em muitas igrejas hoje, acontecendo isso aí. Porque a Bíblia diz, irmãos, que os falsos profetas, eles se introduziriam na própria igreja de Cristo, não com a intenção de abençoar as ovelhas, não com a intenção de fazer algo em prol do reino de Deus, mas a intenção dos falsos profetas seria de quê? De desviar as ovelhas do aprisco do Senhor. Agora, uma coisa que vai nos chamar a atenção aqui, que o Senhor Jesus também, através dessa mensagem, dessa palavra, Ele deixou aqui como se conhece esses falsos profetas. Como que esses falsos profetas, irmãos, seriam conhecidos nos dias de hoje? Então só vai ficar enganado e só irão seguir esses falsos profetas nos dias de hoje se realmente aqueles que não estão aqui olhando e se edificando na palavra de Deus. Porque quem está alicerçado na palavra, quem conhece o verdadeiro pastor da igreja, quem conhece verdadeiramente aqueles que têm chamada de Deus, tem comunhão com Deus, não vai seguir, irmãos, qualquer um. Não vai dar ouvido e seguir qualquer pessoa que aparece nas igrejas. Então o que Jesus está falando aqui? Qual é a diferença? Como que nós podemos conhecer, irmãos, quando alguém realmente é um profeta, é um homem de Deus, tem chamada, tem unção de Deus, para aqueles que têm aparência de ovelhas, mas são lobos devoradores. Então Jesus deixou bem claro, irmãos, quando ele vai dizer aqui, no versículo 16, por seus frutos os conhecerei. Porque não colhem uvas de espinheiro e nem figos de abrolhos. Então, como que os falsos profetas vão ser conhecidos? Através dos seus frutos. Através dos seus frutos. Para você seguir alguém, você precisa conhecer quem que você está seguindo. Você não pode querer colocar a sua confiança, você não pode querer, irmão, seguir a qualquer pessoa que se diz pastor, que se diz profeta, que se diz missionário. Porque as igrejas estão cheias aí. E muitas dessas pessoas que têm seguido, muitas vezes, esses falsos profetas, muitos já se arrependeram. E estão pagando alto preço. Porque deixaram de seguir verdadeiramente, de ser orientado pela palavra de Deus, pelo
Espírito Santo de Deus por não dar ouvido à palavra de Deus. Então Jesus está dizendo aqui, irmãos, quem que você está seguindo? Quem que você está seguindo? Quem você está colocando na tua vida? Aleluia! Como líder espiritual. Você conhece verdadeiramente o seu líder espiritual? Você conhece? É isso que Jesus está dizendo aqui. Você tem que conhecer quem que você está seguindo. Qual é a procedência do seu líder espiritual? A sua casa, a sua família, a sua procedência familiar, a sua procedência com sua esposa, com seus filhos, a vida dele como servo ou servo de Deus. Será que esse líder espiritual, irmãos, que você está seguindo, que Jesus está falando aqui, ele está condizendo com a palavra de Deus verdadeiramente? Você pode colocar a tua confiança nesse líder espiritual? Então, antes que isso venha acontecer, que muitos hoje têm sido decepcionados por falta desse conhecimento aqui, Jesus está falando para que depois, no futuro, você não venha sair do caminho, do plano, do propósito, do projeto de Deus na sua vida. Amém? Aleluia! Essa é a diferença. Agora nós vamos ver aqui. Quando Jesus ele vai falar assim, toda árvore que produz bom fruto e toda árvore que produz frutos maus. Olha aqui, irmãos, não pode a árvore boa dar maus frutos e nem a árvore má dar fruto bom. Não pode. Se uma árvore ela é boa, ela vai produzir frutos bons. Será que essa pessoa que você está seguindo, ela está produzindo frutos que está condizendo com a palavra de Deus? Porque Jesus está dizendo aqui, uma árvore boa não pode dar frutos maus, irmãos. E uma árvore mau também, que dá fruto, ela também não pode dar frutos bons. Porque os frutos delas não são bons. O fruto delas ninguém pode comer, ninguém pode se alimentar daquele fruto. Porque são frutos maus. Mas a árvore que dá frutos bons, ela vai continuar dando fruto bom. Porque ela não pode, ela nasceu para isso. Ela foi plantada por Deus para isso, para produzir frutos bons. Há essa diferença aqui que Jesus vai trazer para nós, para a igreja, a diferença. Então, quando ele vai falar aqui, no versículo 18, quando ele diz, toda árvore que não dá fruto, olha só, toda árvore que não dá bom fruto, o que vai acontecer com essas árvores que não dão bom fruto? Jesus está dizendo, é o próprio Senhor. Corta. Ela vai ser cortada. Então, para Deus, irmãos, na casa, na obra de Deus, não adianta enganação. Ou você é chamado por Deus, ou você está na casa de Deus, irmãos, para você dar frutos bons, fruto para a obra de Deus, para que outras pessoas venham te olhar e te seguir e saber que pode confiar em você, porque você é uma árvore boa. Ou se você está dando frutos maus, vai chegar um tempo mais cedo ou mais tarde, irmãos, que a própria palavra de Deus fala que essa árvore vai ser colhida, ela vai ser jogada, ela vai ser queimada, porque não vai prestar, ela não está apta para a obra, para o reino. Então entenda aqui a diferença. Corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Está
diferença aqui? Não é pela aparência, irmãos. Há muitas pessoas que estão enganadas aí pela aparência. As pessoas estão olhando, estão seguindo as pessoas pela aparência. As pessoas estão indo atrás de coisas grandes. Você está entendendo? De movimentos. Não é pela aparência, é pelos frutos. Porque muitas vezes tem até alguém que não tem aparência, mas tem fruto. Tem honra de Deus. Aleluia. Tem promessa de Deus. Tem obediência. É esse que Jesus está. É aí que vai entrar toda a diferença da árvore que produz bom fruto e daqueles que não produz. Amém? Então Jesus vai falar assim, ó, aqui no versículo. Quem entra no reino de Deus? Agora aqui que está, irmãos, a chave da mensagem. Vamos concluir. Olha só. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Agora a diferença aqui, olha só. Quem irá entrar no reino dos céus? Quem vai receber a palavra de Deus naquele dia? Vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o que o Pai tem preparado para vós desde a fundação do mundo. Quem vai receber essa palavra? Está aqui. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é aparência, não é movimento, não é disse-me-disse, não é eu faço, eu sou, nada disso. Jesus está, a diferença é essa aqui. Aqueles que fazem, você está fazendo a vontade do Senhor. Alguém pode estar te caluniando, alguém pode estar te desprezando, alguém pode estar falando umas coisas sobre a tua vida, mas você está dando o fruto, você está fazendo a obra do Senhor. Não te preocupe. Oh, xarás, aleluia! Que coisa maravilhosa, você vai sentir a presença do Senhor. Sério, aleluia! Agora Jesus, ele está dizendo aqui, olha só, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, em teu nome não, olha irmãos, em teu nome não expulsamos do. O que Jesus está dizendo? Muitos, Jesus não está dizendo poucos, não. Jesus está dizendo que naquele, qual vai ser aquele dia? No dia do juízo. Que dia é esse que Jesus está falando aqui, irmãos? Vai ser o dia da prestação de conta. Vai ser o dia do juízo. Vai ser o dia que vai se abrir os livros. Vai ser o dia que a palavra de Deus nos fala no livro de Apocalipse que todo joelho se dobrará diante de Deus e toda boca terá que confessar que só o Senhor é Deus. Não irá escapar ninguém nesse dia. Ali vai haver diferença, porque nessa vida que nós estamos vivendo aqui, muitos são enganados. Não há, muitas vezes, como você detectar quem abre o olho, mas naquele dia não. Naquele dia ali vai ser o final, irmãos. Ali vai aparecer diante de Deus. Vai haver diferença de quem é ovelha e quem não é, quem é lobo e quem não é, irmão. Não tem como fugir disso. É a palavra de Deus. Senhor, Senhor, no teu nome nós expulsamos o demônio. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Olha só. Então lhe direi, olha só, esse aqui é forte. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, todos que praticais iniquidade. É forte?
ir atrás aqui, para nós concluir, Jesus está dizendo que esses falsos profetas, essas pessoas que estão por aí enganando a muitos, a internet está cheia por aí, na internet, o que mais você vai encontrar aí são falsos profetas. A internet, irmãos, hoje está um campo vasto para falsos profetas. Está entendendo? Porque como é que você vai conhecer a vida de uma pessoa que está lá do outro lado do mundo só porque você está vendo ali a pessoa falar e colocou um programa? Como é que você vai conhecer a vida daquela pessoa? Como é que você vai conhecer o estudo daquelas pessoas? Você não conhece. Você sabe o que aquela pessoa está fazendo lá do outro lado do mundo? Você pode confiar o que aquela pessoa está passando para você? Você pode confiar o ensinamento daquela pessoa ali? Porque você não conhece. Você não sabe o que aquela pessoa está praticando, mas Deus sabe. Cara, Deus sabe, porque a Bíblia diz que nada está encoberto, irmão. Todas as coisas estão patentes de luz e aos olhos de Deus. Não cai uma folha de uma árvore, o cabelo, se Deus não for a permissão. Tudo Deus sabe, irmãos. Não existe criatura sobre a face da terra que pode se esconder da presença do Altíssimo. Tudo Ele sabe, tudo Ele ouça. Todo o poder, toda a honra, toda a glória está na mão do Senhor. Aleluia. Então, para concluir aqui, Jesus está dizendo que essas pessoas muito... Senhor, vai chegar diante do Senhor. Senhor, Senhor, lá na terra, lá na igreja, lá eu fiz muitas maravilhas em teu nome. Muitos. Naquele dia vai chegar diante do Senhor. Senhor, lá na terra, lá na igreja, eu orava. As pessoas vinham até mim na igreja, eu orava, eu clamava, e os demônios, as pessoas ficavam libertas. Então entenda aqui, irmãos. Não é porque uma pessoa pode orar e os demônios ser expulsos, não é porque uma pessoa pode orar e uma pessoa ser curada, que aquela pessoa está fazendo a obra de Deus, não. Olha aqui a palavra. Porque uma pessoa pode estar na igreja, ela pode fazer um movimento espiritual muito grande, ela pode orar, pode os demônios ser expulsos, ela pode fazer mil e umas maravilhas, mas entenda aqui, a diferença vai ser se aquela pessoa está fazendo tudo isso, mas ela está de acordo com a palavra, ela está vivendo de acordo com a palavra. Porque o que passa disso é procedência maligna. Porque a Bíblia diz: seja o vosso falar se sim ou não. Então não é pelas obras, não é por esses movimentos que nós estamos vendo aí de cura, que entrega, você está entendendo, profecia. Isso aí tudo, irmãos, faz parte, mas não é, isso aí não leva ninguém à salvação. Quem salva é Jesus. Agora, entenda aqui, uma pessoa, pela Bíblia aqui, para muitas pessoas não ficarem enganadas, uma pessoa, ela pode estar na igreja e ela pode orar, se ela pode muitas vezes não estar em comunhão com Deus, ela pode estar até fazendo coisas horríveis, ela pode estar até em pecado, ela pode orar por alguém na igreja e aquela pessoa pode, o demônio daquela pessoa ser repreendido. Olha o que Jesus está falando aqui. Mas não é porque aquela pessoa, não é por causa daquela pessoa. O demônio é repreendido porque ele está usando o nome de Jesus. Então os demônios, eles saem, as pessoas são curadas, não é pelaquela pessoa que está fazendo, orando. Não, irmãos, entenda. É pelo nome de Jesus. Mas essa pessoa pode não estar na presença do Senhor. Ela pode estar em pecado, ela pode estar fazendo muitas coisas erradas. Essa aqui que é a diferença. Por isso que Jesus está dizendo, olha aqui, irmãos, vamos aqui para terminar. Porque Jesus está falando aqui bem claro. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. Olha só, em teu nome não expulsarão os demônios. Então, infelizmente, o que Jesus está dizendo, que naquele dia vai chegar muitas pessoas que infelizmente fizeram até algo em prol
da obra de Deus aqui. Mas mesmo que ela venha ter feito algo em prol da obra de Deus, se ela fez algo em prol da obra de Deus, mas ela não estava condizendo com a palavra, ela não estava andando segundo a palavra, infelizmente, a palavra de Deus para essas pessoas vai ser isso que Jesus falou aqui. Em teu nome não fizer muitas maravilhas. Agora, ao versículo 23. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor, eu tinha muita maravilha em teu nome, eu orava, eu fazia um movimento da igreja, as pessoas, caíam. Isso aí, irmão, não vai contar para Deus. Se a pessoa não tiver de acordo com a palavra de Deus naquele dia, a palavra de Deus vai ser só essa. Nunca vos conheci. Você fez todo o movimento, você fez até, né? Você fez todo o movimento lá, você orou, isso tudo eu sabia. Isso tudo não ficou além, não. Mas Jesus está dizendo, mas eu nunca conheci vocês. Nunca conheci vocês. Vocês fizeram tudo aquilo. Mas a minha presença nunca estava com vocês. Sabe por quê? Porque tinha algo que separava. Tinha algo que separava essas pessoas da presença de Deus. Então, irmãos, não é porque alguém ora, os demônios são repreendidos, não é porque alguém ora, as enfermidades do enfermo são curadas. Não é nada por causa disso, tá, irmãos? Porque isso aí está cheio. O mundo está cheio. O que vai valer é que aqueles que oram, o demônio são expulsos, aqueles que oram, os enfermos são curados. O que vai valer é se a vida dele está como Pedro, está como Paulo, está como os discípulos de Jesus. Amém? Isso aqui que vai fazer a diferença. Que Deus venha continuar nos abençoando nessa noite. Nós vamos orar, agradecer a Deus, porque estamos vivendo dias difíceis, dias que precisamos, que Deus está alertando a igreja. O Espírito Santo de Deus está falando profundamente, está trazendo uma edificação espiritual, um alerta para nós como servos de Deus, para que nós não venhamos se deixar levar por qualquer palavra, por qualquer entendemos, porque a Bíblia nos dá um alerta nesses dias que nós estamos. Amém?